Fala pessoal, mais um vídeo aqui no PTK e Pipoca começando. Eu sou o Patrick Ascioli, para quem ainda não me conhece, e hoje nós vamos enveredar aí pelo terror. Porque a franquia Sobrenatural está chegando aí a uma anunciada conclusão no próximo dia 6 de julho, com Sobrenatural A Porta Vermelha aí trazendo Patrick Wilson, protagonista aí dos dois primeiros filmes na direção, e também na protagonização aí deste filme. A franquia começada lá pelo James Wan em 2010. Está aí, como eu falei, se aproximando do anunciado final. Então eu acho que é mais um momento muito propício para a gente falar sobre essa franquia. E começando, claro, pelo primeiro filme. Então, o vídeo de hoje precisamos falar sobre Sobrenatural. Muito bem, antes de eu começar aqui a fazer a análise de Sobrenatural, vou pedir para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder vídeo nenhum e a gente está sempre junto aqui no canal, beleza? Também lembrando que como o filme foi lançado lá em 2010, a gente vai ter um pouco de spoilers aqui. Se você ainda não assistiu Sobrenatural, eu recomendo muito que você veja se você não gosta de spoilers e volte aqui depois. Se você não se importa com spoilers ou já assistiu o filme, vamos seguir junto. Muito bem, assim, o James Wan é um dos diretores mais interessantes, inteligentes, criativos dos últimos anos, né? Claro que ele não é 10/10, não é 100% aí em toda a sua filmografia, né? Nem em todo o filme, mas ele faz um trabalho bem diferente, assim. Ele tinha feito ali, quando lançou Sobrenatural, o primeiro Jogos Mortais aí, mas foi para Sobrenatural com uma proposta bem diferente, que depois a gente veria ele empregar em filmes como Invocação do Mal, Maligno e outros aí. Também dirigiu Aquaman, que vai um pouco aí fora dessa curva do terror. Nesse Sobrenatural ele traz ali uma família, né, que se muda para uma nova casa e começa a ser atormentada ali por coisas sobrenaturais. Quando a mãe, né, começa a acreditar que a casa é mal assombrada. Dentro dessa situação, né, a Lorraine Lambert, né, que é vivida pela Barbara Hershey, que é a mãe do Josh aí, vivido pelo Patrick Wilson, e ela conhece uma paranormal, uma médium, que é a Elise, vivida ali pela Lynn Shay. A Elise chega aí com dois outros ajudantes. E nisso, né, a gente entra naquele clichê, né? O James Wan ele começa a trabalhar muito bem esse clichê de que há uma coisa na casa e tudo mais, né? O casal ali tem 3 filhos e etc. E parece que tem alguma coisa dentro dessa casa para que eles mudaram, né? Aquela história clássica, né? Eles se mudam para uma casa, começam a ser atormentados, a casa está assombrada. Eles ficam naquela coisa de que, vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos sair daqui, vão embora e a situação continua acontecendo, o que leva a gente a crer que não é nada a ver com a casa, até que a gente descobre que é um dos filhos ali, né, um dos meninos que está sendo realmente assombrado ali e que tem alguma coisa a ver, uma questão familiar ali, e a gente vai se desenrolando a trama dentro disso. Eu acho interessante assim porque, como eu disse, né, a gente tem essa quebra de expectativa porque tudo leva a crer realmente que é a casa que está assombrada, mas a gente cai na criança, né, que é um clichê também muito usado pelos filmes de terror, mas eu acho que o James Wan, como eu disse, né, falei alguns elogios para ele no começo do vídeo, ele consegue trabalhar isso muito bem porque ele não só consegue usar os clichês ao favor dele dentro da proposta narrativa que ele quer, como ele também consegue homenagear muitas coisas, né, os gêneros e etc, principalmente o estilo assim dos anos 80, dos filmes de terror dos anos 80, ele consegue abraçar aqui dentro dessa obra. Primeira metade assim é muito boa, porque o James Wan mostra que ele sabe filmar. Ele filma o terror de forma muito elegante, assim. Ele tem uma trilha sonora interessante, ele cria um clima. A gente tem uma fotografia que vai mudando nos tons de cor conforme as emoções, né? Ela vai ficando cada vez mais cinza, cada vez mais gélida ali, conforme as coisas vão se assentando dentro da narrativa. E ele filma, né, junto com o diretor de cinematografia ali. A fotografia, os enquadramentos, os takes são muito interessantes porque convidam a gente a ficar prestando atenção em cada cena, porque é um personagem que passa rapidamente na varanda, porque é uma descrição de uma entidade que está presa no teto, é uma cena emblemática, é a mãe indo botar o lixo lá fora e de repente ela vê um espectro dançando no meio da sala e fica apavorada, só que um pouquinho antes, quando ela passa pela lavanderia, não era aquela mesma criatura que estava olhando para a parede encostado perto de uma máquina de lavar. Então ele convida o público também a participar disso e entrar na paranoia junto com os personagens. Isso é muito interessante porque ele não cria jumpscares gratuito, ele faz toda essa aura, ele faz todo esse clima para dar sustos verdadeiros assim, criando toda uma tensão, criando todo um clima e deixando a gente paranoico junto com os personagens. Isso é muito legal porque a gente
fica também naquela expectativa, fica buscando, vendo indícios e tentando descobrir ali o que está realmente acontecendo, e é muito legal. A história do além não é tão assim inovadora, né, do pai ter essa ligação de conseguir viajar ao além, o filho também, e toda aquela questão, né, o filho ali num momento do filme já está em coma, então ele está preso nesse lugar e tudo mais, e o pai precisa, né, ir até lá para resgatá-lo. É muito interessante assim a forma que ele cria esse clima aqui, só que não é uma ideia inovadora de viajar para outros planos, onde tem seres malignos, né? Aqui no caso mortos, etc. Mas eu acho que o James Wan consegue fazer isso de forma interessante, porque ele abraça cores, ele faz planos muito interessantes, ele constrói realmente catarse, clima, para poder desenvolver a sua história de forma interessante ali. Também usando efeitos práticos, maquiagem muito potente e acompanhada de uma trilha sonora que funciona assim. O roteiro, ele tem algumas ressalvas, mas eu acho que ele desenvolve bem os personagens principais, e isso é um ponto assim muito acertado, porque consegue desenvolver a dinâmica da família de forma interessante, e também a história progressa ali para a gente poder enganchar com todos os acontecimentos atuais. A Lynch aí vai muito bem como Elise, assim, eu acho muito importante ela como essa guia espiritual que vai explicando as coisas ali. A gente tem muitas homenagens, né? A máscara que ela usa tem muita referência do Neil Gaiman, por exemplo. Tem umas coisas assim bem legais. É muito interessante isso, abraçado dentro dessa aura oitentista que o James Wan usa para criar toda a trama desse filme, toda a estética e toda a vibe que ele vai apresentando ali. Mas aí a gente tem um problema, né, que é os dois assistentes da Elise, né? Eles têm uma vibe meio cômica assim, e o James Wan vai acabar sendo daqui a pouco mais para frente, né, depois desse filme, mais conhecido por conseguir misturar momentos cômicos no terror. Ele abraça isso muito bem, por exemplo, em Maligno, lá de 2021, mas aqui fica um pouco desequilibrado porque a quebra de expectativa feita nos personagens cômicos, ela não casa muitas vezes com os momentos ali e não consegue atirar muitas risadas ou dar uma aliviada na tensão. Porque, como eu falei, ele cria planos de sequências, ele cria um clima tão intrínseco, tão forte na tensão, tão forte no terror, para te assustar, para te deixar realmente apavorado, paranoico, que as piadas, as partes mais cômicas assim não conseguem te aliviar, porque aquele clima tenso é muito opressor ali pra gente espectador, e a comédia ela não consegue encontrar espaço. Então fica um pouco perdido sim. E aí a gente chega ao final do filme e a gente desequilibra um pouco as coisas, e o James Wan vai começar a mostrar que ele tem um pouco de dificuldade em encerrar suas histórias. Ele vai sendo muito abrupto e o terceiro ato é muito expositivo demais. A gente vê muitas coisas acontecerem, os duelos são muito expositivos, as falas, o roteiro fica muito explicativo, o que tira um pouco do que a gente vem construindo, pelo menos ali um pouco mais da metade do filme, que é aquela tensão, é aquela coisa de paranoia, aquela coisa da gente ficar naquela expectativa do que realmente está acontecendo. Quando o roteiro e a direção deixam isso tudo muito límpido, tudo muito visível, explicam isso à exaustão, fica um pouco difícil pra gente continuar naquela vibe do filme que a gente estava assistindo até então, porque fica tudo muito expositivo demais, fica tudo muito comercial demais. Eu acho que ele fecha o filme de uma forma um pouco comercial demais e perde um pouco aquela estética, aquele cuidado um pouco mais apurado que ele estava tendo no começo, né, ali por volta de um pouco mais da metade. Cria uma farofa ali e aí acaba terminando o filme de uma forma muito clichê, de uma forma muito comum, né, como eu falei, de uma forma muito comercial. Isso é um pouco incômodo assim, porque acaba desequilibrando um pouco essa narrativa do que a gente está vendo ali, apesar de, e lembrando, né, que a gente tem spoilers aqui, a morte da Elise ser muito surpreendente para mim. Eu acho que essa virada de como volta o Josh, né, o Patrick Wilson, deste além, e o que ele acaba fazendo com a médium, para mim foi surpreendente, porque eu não esperava realmente que a Elise fosse morrer, principalmente a gente vendo uma franquia ali que tinha todos os indícios, né, como teve realmente várias sequências aí, pré-sequências, e a gente vai chegar num capítulo final aí no próximo dia 6, como eu falei. Então a morte dela, sim, porque ela se mostra um personagem importante, já que é ela que revela todas essas questões do além e de tudo que está acontecendo ali, foi um pouco surpreendente eles terem matado a personagem da forma que foi assim, e termina realmente com um gancho muito interessante para o segundo filme.
mas até esse momento de virada ali, todo o terceiro ato, toda a resolução ali, acabam ficando um pouco comercial demais. Mas não perde o brilho do filme assim, ele é competente, boa parte dele, ele mostra realmente a potência do James Wan, mas acaba também expondo aí os erros do diretor, que ele vai acabar evidenciando cada vez mais nos seus trabalhos futuros aí. Mas é aquilo, Sobrenatural é um bom filme sim, é uma franquia interessante e como eu falei, o capítulo final está chegando em breve aí nos cinemas. Eu vou terminando este vídeo por aqui, mas logo logo vou trazer aí os outros filmes da franquia até o último filme que estreia, como eu disse, 6 de julho nos cinemas. Então é isso, ó. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que você acha de Sobrenatural, essa franquia aí, começada lá em 2010 pelo James Wan. Também não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. A gente se vê de novo em breve num próximo vídeo.